Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida. Paz e graça, boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus, amém? Que possamos aqui nesse momento sentir a presença do Senhor, você que também se encontra do outro lado da tela, que está nos assistindo pela página do Facebook, da Primeira Igreja Batista, sétimo dia aqui de São Bento do Trairi, você que nos irá assistir posteriormente pelo nosso canal do YouTube, que você possa ter uma programação abençoada, que você também possa louvar conosco. Quero chamar aqui Jaiane, que irá engrandecer o santo nome do Senhor, com toda a amada igreja, né, que nesse momento também vai engrandecer o seu santo nome, e com você do outro lado da tela também. Então Deus seja louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Então, vamos louvar. Graça e paz. A gente vai cantar agora Quero Descer. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, oh meu
Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã e o teu poder. O meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã e o teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Agora vamos cantar Quero Conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua umidade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se o merece. O amor te ganha, dá e o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim,
Amém. Agora vamos cantar A Casa é Sua. Vamos ficar em pé para cantar. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Deus seja louvado, amém? Vamos orar. Eu quero que todo mundo, em atitude de reverência, você também do outro lado da tela, ore comigo nesse momento. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, com necessidade de paz, e que cada pessoa que acessar essa live ou que está aqui possa ser abençoada, tocada por essa programação. Oremos. Grande Deus, grande Pai, maravilhoso Deus, eu quero que o Senhor nesse momento se faça presente no meio dessa igreja, na vida de cada criança, na vida de cada adulto, assim como também nas famílias de cada um que está do outro lado da tela. Vem, Senhor Deus, cuidando de cada família, trazendo cura, trazendo transformação e milagre em sua vida, seja no que ele estiver precisando, seja em sua cura física ou espiritual. Abençoa as pessoas que viajaram, minha mãe, Laís, e todas as mulheres que estiveram nesse encontro das mulheres batistas do 7º dia, aqui em João Pessoa, lá em João Pessoa, que
o que eles aprenderam ali, ou viveram, ou vivenciaram ali, possa, Senhor Deus, ser uma bênção na vida delas, para que elas possam ser, não só cuidar dos seus filhos e maridos, mas também ser a pastora dos seus lares. É isso que nós oramos, ó Pai, pedindo que todos aqueles que não vieram por uma necessidade ou outra, que ao se deparar com essa palavra e por meio das redes sociais, possam ser tocadas por Ti. Que aqueles que vierem a trazer sua oferta nesse culto, como uma atitude de adoração, também possam ser abençoados nesse momento. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, teremos um momento do ofertório, enquanto nos preparamos para mais um louvor. Certo? Aqueles que quiserem ofertar ao Senhor, está cedida a oportunidade. Amém. Deus seja louvado. Agradecer a Denilza Lázaro, que está assistindo essa programação. Nosso irmão Antônio de Freitas, Olinda Schmidt, a irmã Socorro Silva. Todos vocês que sejam abençoados grandemente com essa programação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos agradecer mais uma vez o nome do Senhor Deus. Salve a igreja, com a paz do Senhor, vamos louvar o hino como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que
que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois de um louvor maravilhoso desse, né? Nós poderíamos até encerrar a programação. Deus com certeza já falou conosco através de louvor. Mas acredito que Ele vai continuar falando. Nós vamos continuar ainda meditando ainda nessa história de Zaqueu, que minha irmã Gilvanilda acabou de cantar aqui. Quero que vocês abram aí, por favor, comigo, suas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 10. Esse é o texto que nós vamos usar para a meditação de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia, usar o seu aplicativo, fique à vontade. Amém? A versão da Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Estudo King James atualizada. Bom? Então vamos lá. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-la, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e recebeu Jesus com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciavam o que se passou, começavam a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguma coisa extorqui, e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Amém? O verso 10 nós já tivemos meditando aqui alguns domingos passados. Bom, irmãos e amigos que nos assistem pelas redes sociais,
Aqui nós vamos meditar sobre a história de Zaqueu. E para iniciarmos, eu gostaria de falar sobre quem era Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. E o que era ser um chefe dos publicanos? Inclusive, alguns comentaristas dizem que é o único lugar que identifica esse cargo na Bíblia, de chefe dos publicanos. Na realidade, Zaqueu era um coletor de impostos e o chefe, desses coletores. E ele havia enriquecido bastante na região que ele coletava esses impostos. Ali em Jericó, uma região que fazia fronteira com a Transjordânia, que era um lugar muito próspero. E então, Zaqueu era um homem que, de repente, enriqueceu. Mas ser cobrador de impostos naquela época era não ser bem visto pela sociedade, principalmente a sociedade judaica, pelo seu povo. Zaqueu, sim, era um filho de Abraão, era um descendente de sangue de Abraão. Porém, alguém que se tornava um publicano, um coletor de impostos, e ainda mais ele, que era o chefe, que enriqueceu com aquilo, estava afrontando o povo de Israel, porque ele estava trabalhando a favor do Império Romano. E nesse período, o povo judeu não mais se conformava com a opressão romana. E eram todos revoltados com o império. É tanto que esperavam o Messias, que viria derrubar o Império Romano. Então, nesse sentido, Zaqueu era considerado um desertor. Alguém que tinha se desviado do caminho do povo, do meio do povo de Israel, e que, portanto, não era tratado mais como um deles. Zaqueu era tratado apenas como alguém que não fazia mais parte do povo de Israel, nem do meio do povo de Israel. Isso é bem claro, porque Jesus, quando reintegra ele, ainda no final do texto de hoje, quando ele diz, hoje houve salvação nessa casa, pois este também é um filho de Abraão, Jesus estava dizendo isso, olha, ele agora foi restaurado a sua condição, que vocês disseram que ele não era mais filho de Abraão. Eu estou restaurando ele a condição. Ele também é filho de Abraão. Mas esse ser filho de Abraão não era só da descendência mais de sangue. Jesus, então, naquele momento, restaurara não só a descendência de sangue dele, como também tornara ele um filho de Abraão, não só pela sua descendência de sangue, como também pela descendência da fé. Porque Abraão, como nós sabemos, é o pai da fé. Bom, eu adiantei um pouquinho o texto, fui para o final do texto para entender melhor um pouquinho sobre essa questão de Abraão, mas só para a gente lembrar e entender quem de fato era Zaqueu. E é por esse fato, que Zaqueu não aparece no meio da multidão. Porque ali com Jesus caminhavam muitos judeus. Os discípulos de Jesus também eram judeus. E Zaqueu era mal visto por todos. E por isso que ele preferiu se esconder. Ele preferiu subir numa árvore. Ele preferiu subir numa figueira brava. Uma árvore frondosa, mais ou menos na altura entre 9 a 12 metros, quando ela atinge a sua proporção maior, entre 10 a 12 metros. E uma árvore com bastante folhas, com um tronco muito extenso e galhos muito fortes, capaz de segurar um homem como Zaqueu. Então, Zaqueu subiu nessa árvore. Escondido da multidão, escondido do povo, com medo da repressão, a repressão social. Ele se esconde para ver Jesus passar. E é interessante pensar nesse fato de que Zaqueu se escondeu.
A gente já sabe mais ou menos o motivo por que ele se escondeu. Mas isso nos leva a refletir em algo a mais. Aqui, a partir dessa história, a partir do momento que Zaqueu decide se esconder atrás da árvore. Era a questão da estatura. Ele tentou ver Jesus, enxergar Jesus, mas sua estatura não permitia, porque a multidão era muito grande. Eu não sei se vocês já tiveram em algum espaço público de apresentação, uma peça teatral, uma apresentação de escola, uma apresentação de um show, e de repente você não consegue enxergar aquele show e tem que subir, principalmente as crianças, né, crianças? Tem que subir no pescoço do pai, né, no ombro do pai, para poder enxergar aquele show. Por ser pequeno. E assim era Zaqueu. Devido à sua pequena estatura, no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. Então também é outro motivo que o leva a subir naquela árvore. Mas é interessante, porque interessante pensar, por que será que Zaqueu, ele resolveu subir naquela árvore e conhecer Jesus? De onde ele ouvira falar sobre Jesus? Talvez ele não ouvira falar de Jesus de bem. Ele ouviu talvez através de Herodes, através de uma multidão, e talvez ele não tivesse uma visão muito boa das informações que tinham passado para ele. Talvez não era essa a imagem que ele tinha de Jesus. Mas, por curiosidade, ele desejava conhecer Jesus, saber quem era Jesus. Talvez também ele ouviu entre os relatos, no caminho por onde ele passava, no relato de pessoas que ele teria que cobrar os impostos, falando sobre as curas, os milagres, né? E então, por causa disso, ele tinha curiosidade em conhecer, em saber quem era esse Jesus. Então, ele resolveu subir naquela árvore. Tá bom? Mas, irmãos, entre Zaqueu e Jesus, além da árvore, existia uma multidão. Nós falamos em algumas pregações, em alguns sermões, principalmente quando ainda estávamos no outro templo, no outro local de adoração, nós falamos sobre outros encontros de outros personagens bíblicos que tiveram com Jesus, outros encontros de outros personagens com Jesus. Falamos do jovem rico, extraímos algumas lições também do cego de Jericó. Mas é interessante porque quando nós pensamos na história do cego de Jericó, nós pensamos numa cura operada por Jesus. É a cura dos seus olhos. O cego tornou a ver. E quando nós olhamos para esse texto, aparentemente não há um milagre, uma cura eminente, aparentemente. Mas aqui está o maior milagre que poderia acontecer, principalmente no povo de Israel. E foi por meio da conversão, que a gente vê no texto claramente, de Zaqueu, que aquele povo, naquela época, e muitos daqueles judeus, os discípulos de Jesus, puderam testemunhar o maior milagre que poderia acontecer. Porque dificilmente alguém que se desligava do seu povo, alguém que se voltava para os interesses do Império Romano, que estava rico, porque nós sabemos que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Palavras ditas por Jesus, nós não vamos analisar esse contexto, né? Palavras ditas por Jesus quando faz referência à história do jovem rico. E a gente sabe pela própria história do jovem rico que isso é uma verdade, porque o jovem rico, por causa das suas riquezas, não seguiu a Jesus, não seguiu na sua jornada de fé. E Zaqueu não, mesmo sendo um homem rico, mesmo sendo um homem de posses,
aqui há um testemunho de conversão grandiosa, porque ele estava disposto a dar tudo o que tinha aos pobres, diferente de jovem rico, e que ele estava disposto a devolver 4 vezes mais se em alguma coisa ele tinha defraudado, se ele tinha roubado de alguém. Então foi um milagre grande. E principalmente diante de um homem com tantas riquezas, com tantas posses, que tinha uma carreira muito promissora, de repente dizer, agora não, agora eu quero servir Jesus. É igual um cantor ou um milionário que faz carreira, né, com a música, com alguma profissão, e de repente tem que desistir dessa profissão para seguir a Cristo. Então, de fato, foi um milagre. Vindo de um publicano, ou aliás, vindo de um chefe. E ele, o que poderia pensar? O que meus amigos vão dizer? Eu sendo chefe, minha posição é igual um prefeito se converter, né? Um governador. E o que é que as pessoas vão dizer? Qual a satisfação que eu vou dar para eles? Então, tudo isso só nos leva a testemunhar de um milagre na vida de Zaqueu. Amém? Mas vamos lá. Entre Zaqueu e Jesus havia uma árvore. Entre Zaqueu e Jesus havia uma multidão. E às vezes, entre nós e Jesus também há uma multidão que está nos impedindo de chegar a Jesus. Na história do cego de Jericó, a gente até analisou aqui, havia uma multidão no meio que o obrigava a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora eu estou falando do cego de Jericó. E obrigou a gritar várias vezes, e gritar muito mais alto, para que Jesus pudesse dar atenção a ele, pudesse ouvir o seu clamor, ouvir o seu grito. E agora, e nesse contexto do cego, havia uma cegueira que o impedia de se aproximar de Cristo. Mas, na história de Zaqueu, agora voltando para o texto bíblico aqui, a sua pequena estatura impedia de chegar a Jesus, de olhar, de ver Jesus. Um era cego. No caso de Zaqueu, não era questão da cegueira, mas a questão da estatura, que fazia com que ele não pudesse enxergar Jesus por cima da multidão. Irmãos, quando nós decidimos buscar a Cristo, é natural que uma multidão se coloque entre nós e Jesus. É natural que pessoas comecem a te criticar por causa da sua fé. Uns começam a usar sua fé como deboche. Ah, está dando dízimo ao pastor. Ah, Pai do Senhor, irmão, agora é crente. Tem gente que muitas vezes, diante dessas palavras, vem para a igreja escondido. Esconde a sua Bíblia, né? Às vezes tem medo de colocar. Se bem que a gente não vê muitas pessoas com Bíblia mais debaixo do braço, né? Tem seus aplicativos. Agora ficou mais fácil. Não é mais a árvore de Zaqueu, mas existem outras figueiras bravas em nossas vidas, e outras árvores que fazem com que a gente se esconde. Talvez os nossos aplicativos, as nossas bolsas. Tudo bem, eu não contesto isso, porque a verdadeira palavra deve estar no coração. A tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. E é essa palavra que nós devemos carregar conosco. Mas muitas vezes no trabalho, a gente convive com muitas pessoas, nós convivemos com muitas pessoas, e eles ali não sabem que a gente é cristão. Muitas vezes na nossa escola, na nossa sala de aula, convivemos com pessoas, mas nós temos tanta vergonha, assim como Zaqueu tinha, ou medo, não sei, que nós temos medo de confessar a nossa fé, e nos envergonhamos, escondemos atrás de árvores, tudo porque nós estamos com medo da represária, da multidão, da represária social, da repressão social. É isso que tem acontecido muito.
E você, como é na sua escola? Como é no seu trabalho? Como você reage diante dessa multidão? Reage da mesma forma que Zaqueu reagiu? Então diz que Zaqueu subiu naquela árvore. Uma multidão, quando a gente pensa em multidão, a gente tem que pensar numa maioria. Essa multidão, muitas vezes, são as vozes da sociedade, umas vozes da maioria. E essas vozes estão na nossa família, essas vozes estão no nosso trabalho, essas vozes estão na mídia, e essas vozes muitas vezes estão no nosso lar, mas também na nossa própria igreja. São pessoas que dentro da igreja nos criticam e que nos impedem de viver melhor na nossa fé, que nos impedem de se aproximar de Jesus, assim como aconteceu com Zaqueu. Então nós precisamos enfrentar essa multidão. Zaqueu enfrentou. Zaqueu subiu o mais alto que pôde. E talvez nós temos que entender que quando nos sentimos pequenos, diminuídos talvez por essa sociedade, diminuídos pelas pessoas, quando essas vozes dizem que nós não somos ninguém, quando a própria voz do inimigo diz: você é pequeno demais, você é pecador, não há salvação para você. Porque eu tenho certeza que Zaqueu deve ter ouvido isso de muita gente, talvez do próprio povo dele, que dizia: Zaqueu, você abandonou o nosso povo, você não tem salvação de jeito nenhum. E ele poderia colocar essa voz na sua cabeça e dizer: realmente, eu não tenho salvação, e ter desistido. Mas mesmo assim, ele insistiu, ele continuou, e ele subiu naquela árvore. Porque não é possível chegar até Jesus, se aproximar de Jesus, quando se tem uma multidão, quando se tem muitas vozes dizendo que a gente não pode chegar até Ele. E Jesus mostra através dessa história que todos aqueles que se achegam a Ele terão salvação. Por mais que ele já tivesse ouvido que não teria salvação, Jesus disse: tem sim, hoje houve salvação nessa casa. Então há salvação para você. Você não é um caso perdido, você, meu irmão, que talvez vai encontrar com essa pregação em algum momento, em algum lugar, pelo canal do YouTube, ou talvez passando aí o seu Facebook, vai se encontrar com ela. Talvez que se sinta perdido, já deixou se dominar pelo vício das drogas, do álcool, se sente destruído. Há salvação para você. Jesus quer fazer também um milagre em sua vida, assim como fez com Zaqueu. Então, irmãos, ainda continuando na abordagem desse texto, né? Ainda continuo refletindo sobre esse texto. É possível analisar ou pensar que Zaqueu, mesmo sendo de pequena estatura, e a gente fala de estatura física, mas nós, muitas vezes, no mundo religioso, no contexto de sua igreja, no contexto da sua cidade, você se diz: eu sou muito pequeno. Quem sou eu? Eu não tenho nome, eu não tenho representatividade, eu não tenho, assim, notoriedade, não tenho reconhecimento social, eu sou muito pequeno. Zaqueu era pequeno de estatura, reconhecimento social ele tinha. Mas muitas vezes, mesmo tendo reconhecimento social, nós às vezes somos limitados na nossa fé, limitados no nosso conhecimento, limitados com os nossos recursos. A gente que às vezes quer ajudar alguém, não pode. Mas mesmo assim, nós devemos dirigir os nossos olhos para Deus. Voltar-se o nosso olhar para Cristo. E isto fez Zaqueu. Tem até uma canção que diz, né? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras envolvam. Entregue sua vida a Deus. Amém. Então, se nós nos sentimos de pequena estatura, Jesus
nos torna grande. Porque nunca o homem é tão grande quando se está de joelhos. Já disse aqui isso várias vezes, já repeti várias vezes. E mesmo sendo pequeno, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nos colocamos sob sua vontade, Deus realiza maravilhas em nossa vida. Assim como realizou na vida de Zaqueu. Amém? Irmãos, o texto ainda continua dizendo que Zaqueu subiu naquela figueira e ali ele se escondeu por trás das folhas. Quantas pessoas não fazem o que Zaqueu fez? Se esconde por trás de suas folhas de figueira. Que folhas são essas? Muita gente se esconde atrás da folha do medo, da figueira do medo. Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que a sociedade vai fazer, medo dos pais não aceitar, do esposo não aceitar. Muitas vezes nós somos defrontados com Jesus, temos a chance, a oportunidade de entregar a vida a Ele, como teve Zaqueu, mas muitas vezes nós nos escondemos atrás das folhas de figueira. Muitos se escondem atrás da ciência, outros se escondem atrás de teorias, de pensamentos filosóficos. Uns se escondem atrás da própria tradição. Não, porque meus pais são assim, eles foram assim, e eu vou seguir sempre a religião dos meus pais. Existem muitas folhas de figueiras. Tem gente que se esconde, por exemplo, atrás de uma capa de ateu, por exemplo. E essa história é interessante, porque eu já preguei esse sermão em outro local. E ao pregar esse sermão, eu via muitas vezes um homem nesta cidade que se dizia ateu, que debochava da Bíblia, de algumas histórias da Bíblia. Muitas vezes se aproximava da porta da igreja e ficava escutando o sermão. E eu não entendia, achava que de fato ele era um ateu e às vezes me perguntava, por que um ateu está parando para ouvir uma pregação? Porque o ateísmo dele era falso, apenas ali era uma folha de figueira, um pensamento que ele se escondia por trás, para não revelar o seu verdadeiro estado de espírito, os seus verdadeiros sentimentos e sua verdadeira dor. Ali era uma figueira, uma capa de ateu. Ele estava escondido numa folha de figueira. Dentro ele sofria, dentro ele sentia um vazio, dentro ele precisava de Deus. E assim talvez seja você hoje, que está decepcionado com a fé, que talvez se diz decepcionado com Deus e se esconde atrás disso para não se aproximar de Cristo, para não voltar para a igreja, para não tomar uma decisão ao lado dele. Então, muitas vezes, as pessoas estão se escondendo por trás de folhas de figueira. Outros com preconceito religioso, ou outros mais preconceitos, fazem desses preconceitos uma folha de figueira. Mas Jesus hoje faz um convite. Zaqueu, eu estou te vendo. Jesus está nos vendo. Atrás da folha da figueira, atrás dessa capa de ateu, atrás das suas teorias, das suas filosofias, dos seus preconceitos. Ele sabe quem é você. Ele te conhece, porque ele conhecia Zaqueu. Jesus é onisciente, assim como ele é onisciente com você. E sabia que Zaqueu estava ali. Zaqueu, não adianta mais fugir de mim. Desce, Zaqueu. Hoje me convém almoçar, fazer uma refeição. Fazer uma refeição na sua casa. Fazer uma refeição na sua casa. Hoje eu desejo cear com você.
E aquele texto bíblico, né, diz que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, né, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus disse para Zaqueu: olha, Zaqueu, abra seu coração para mim, que eu quero cear com você. Cear com você e você comigo. E é interessante, porque aqui é o ponto crucial da mensagem. Zaqueu então poderia fazer como um jovem rico: baixar a cabeça, descer daquela árvore triste e seguir seu rumo e ganhar o seu dinheiro, continuar cobrando seus impostos, enriquecer-se cada vez mais. Mas ali ele estava diante da chance, da oportunidade de sua vida. E naquele momento, a Bíblia diz que ele tomou a melhor decisão da sua vida. Ele desceu ao encontro de Cristo. Amém? Realmente, é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha, passar, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas este rico, mas pode sim. E nesse caso, é um testemunho vivo de que era possível haver um milagre. Nem as riquezas, nem o lucro que ele poderia pensar que teria posteriormente, após aquele dia, fez com que ele repensasse a sua decisão lá de Cristo. Ele não calculou, ele não fez média nenhuma. O que é que ele poderia perder? Porque muitos fazem esse cálculo. Muitos, às vezes, conhecem Jesus, conhecem a verdade, mas fazem cálculo. Talvez eu vou perder amigo. Talvez os colegas da minha sala de aula vão se afastar de mim. Os meus amigos de bebidas, de encontros, vão se afastar de mim. Ah, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Zaqueu não fez cálculo. Desceu e recebeu Jesus. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e recebeu Jesus com alegria. Veja, irmãos, que não há mais tempo. Jesus está voltando. O mundo está destruído. As pessoas estão destruídas, os lares estão destruídos. Então precisamos de Jesus. Zaqueu estava destruído. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que uma pessoa poderia ter, de status poderia ter naquela época, mas ele não tinha paz. E ele não demorou. E Jesus convida também: você não deve orar. Ah, eu vou deixar para tomar a decisão no próximo ano. Quando Deus falar no meu coração. Não há mais tempo. Não há mais tempo a perder. Hoje, se ouvir a sua voz, não endurecerás o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Não há mais tempo. Então, Zaqueu então recebeu Jesus com alegria. Porque há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém? Então, irmãos, aqui eu encerro dizendo: hoje é o dia da salvação. Não há mais tempo a perder. Zaqueu entendeu isso. No encontro que teve com Cristo, ele tomou a melhor decisão que poderia tomar. Ele sabia que a alegria plena só poderia ser encontrada em Jesus. E ali, Deus fez um milagre na vida dele. E hoje eu convido você a fazer como Zaqueu fez. Tomar a decisão da sua vida. Ah, mas se eu fizer isso, se você é alguém que ainda não tomou sua decisão lá de Cristo, está assistindo essa live, onde você estiver, confesse Jesus como seu Senhor. Eu estou destruído, preciso de Ti. Eu não tenho paz. Eu necessito de um milagre. Faz um milagre em mim.
Assim como Zaqueu, o Senhor fez em Zaqueu, mudando a sua vida, mudando as suas perspectivas. Faz esse milagre também em mim, muda as minhas perspectivas. Eu sei que é difícil tomar essa decisão, porque talvez ainda entre você e Jesus existe uma árvore, folhas de figueiras que você precisa tirar. Ainda tem uma multidão que muitas vezes vai te criticar, vai se opor à sua decisão. Mas você precisa fazer isso. E com urgência. Zaqueu desceu apressado. Porque em Jesus você vai encontrar alegria, salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Amém? Não quer você tomar a sua decisão hoje? Ao lado de Cristo, ao lado do Senhor Jesus. Confesse ao Senhor onde estiver. Teremos batismos daqui a uns dias. E a Bíblia diz: quem crer, quem confessar Jesus, quem aceitar como Salvador, será salvo, e for batizado será salvo. Não gostaria também você tomar essa decisão ao lado de Cristo e seguir a Jesus? Que seja essa a sua decisão. Clame a Jesus por um milagre e tenha certeza que Ele fará, porque Ele fez com Zaqueu e fará com você também. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir
ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Oremos. Seu Deus, obrigado, Pai, por esta palavra, por este louvor, por esta programação tão especial. Que este seja o nosso momento de Zaqueu com Jesus. Todos terão esse momento de encontro. Pois Zaqueu, naquele momento, olhou para ti e não resistiu o teu chamado. O teu olhar foi mais forte para ele, e ele decidiu a te receber como Senhor e Salvador de sua vida. E hoje também nós queremos decidir a receber o Senhor como Senhor de nossa vida. Nós não podemos resistir tamanho amor. A tua graça maravilhosa nos atraiu, e por isso que o teu amor e o teu perdão também nos alcança agora. E nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador de nossa vida, Senhor. Para que hoje também haja salvação nesta casa. Não só nesta casa de oração, mas na casa do meu ser. Seja bem-vindo, Senhor. Vem morar em mim. Vem cear, como o Senhor fez com Zaqueu. Vem ser um morador permanente em nossas vidas. Pois nada vale, nenhuma riqueza, nenhum valor vale, Senhor Deus, a sensação maravilhosa, a alegria maravilhosa, o gozo maravilhoso da tua salvação, da tua graça e do teu perdão. É por isso que nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Recebam do Senhor Jesus todos. Recebam a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja com essa igreja, com todos os que assistem também essa programação do outro lado da tela, hoje e para sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.